Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Hoje os meus convidados são, da esquerda para a direita do ecrã, Rita Moraes, Miquel de Oliveira e Chavane Fernandes, que estão a trabalhar no espetáculo A Minha Morte, que é parte de um díptico, mas sobre o qual nós vamos já falar com mais detalhe. Olá aos três e muito obrigado por estarem aqui comigo. Olá. Olá, obrigada. Então, começando pelo princípio, e se calhar a pergunta é se calhar mais para o Miquel, também de saber qual é que foi o ponto de partida para este texto, A Minha Morte. Então, o ponto de partida, houve duas fontes, digamos assim. Houve o Inimigo do Povo, do Ibsen, que por causa da questão da água e da contaminação da água e da água ser um problema para a cidade. E depois também num texto que eu escrevi que se chama Lições para a Sobrevivência, que, portanto, esse texto ia já beber ao texto do Dimitriades, Morro como País, que já colocava a questão do êxodo enfim, e de uma população em apuros que precisa de sair do seu território para alcançar qualquer tipo de salvação coletiva. E, portanto, foram esses dois pontos de partida. Acabei por não utilizar as lições. É um texto bastante oposto. Aliás, as lições é o A e este texto é o Z. Se calhar por oposição, fui trabalhando também as lições, não é? Mas por oposição, fui pensando nelas. Mas pronto, acho que é isso. Acho que são essas duas. E o projeto, pronto, é um projeto novo. É a minha primeira criação depois da pandemia. Portanto, é voltar aos palcos, etc. E Sim. é a primeira parte de um díptico que se chama Episódios da Vida Selvagem. Portanto, somos muito simples. É a minha morte, que é a primeira parte, e a nossa vida, que é a segunda. Ok, já vamos falar um pouco disso. Faz sentido dizer que é um texto premonitório ou não? É assim, sabes, nós durante os ensaios, depois vou querer ouvir-vos, há aquela coisa da distopia. Eu sempre trabalho muito as narrativas distópicas. Neste caso, pá, nós não referimos muito a palavra distopia, de facto, porque é um futuro que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Portanto, não é premonitório, no entanto. Aliás, acho que o jogo o texto propõe um jogo entre esse futuro, e um presente, que tem muitas parecenças. Portanto, sim, é um futuro, é fim de século, é 2097, 8, é por aí. Portanto, não é assim muito longe, também não é muito perto. Quer dizer, não é muito é sempre muito perto, perto demais. É perto e longe ao mesmo tempo, não é? E então nesse sentido, pergunto-vos se a vossa expectativa em relação ao futuro é positiva ou nem por isso. Eu sou niilista, portanto, vá, força. Vai. Não, eu acho que a nossa expectativa em relação ao futuro é muito negativa. Dizer isso é rir para não chorar, né? Mas é muito negativa, de facto. Embora não seja isso que se está a tratar nesta obra, aquilo que foi a pesquisa, e pronto, foi uma pesquisa real, não é? Com base em informações reais, científicas. As coisas estão assim muito pior do que aquilo que é o conhecimento cotidiano, comum do cidadão comum. Acho que foi até. Ou seja, não é que tenha sido surpreendente, mas eu acho que o que é surpreendente é mesmo a proximidade das questões, proximidade temporal, que é assim uma coisa mesmo muito daqui a nada, até bem antes da nossa ficção. Bem antes da nossa ficção, que será no final do século, não é? No final do século XXI, as coisas vão descambar bastante. Opa, porque é que eu fico sempre com esta. Eu vim de negro por causa disso. Não, realmente é muito difícil falar sobre isto, porque parece meio uma anedota, só que é uma anedota de verdade e grave e que pronto, que não tem por onde escapar.
que nós é que somos a anedota, na realidade, estás a ver? É tipo, a anedota não é a história, somos nós. Uhum. Mas pronto, Ok. Mais ninguém quer acrescentar nada quando avançamos. a força, Não. Silva. Vai. Não, vou um bocado repetir as palavras da Rita, mas a verdade é que uma coisa é vivermos, irmos ouvindo, outra coisa é pesquisarmos e sabermos aquilo que realmente está a acontecer à nossa volta e, portanto, vermos previsões e vermos que essas previsões estão muito além daquilo que foi conversado e que foi estimado para o ano em que nós nos encontramos, não é? Nós estamos numa decadência que não era expectável em 2022, portanto, é bem possível que em 2040 a gente já esteja a viver o nosso 2099, ou o nosso Sem 2090 água. sem água, sem muita coisa, sem nos conseguirmos amar verdadeiramente, que é aquilo que temos no texto, assim, de forma muito presente. Mas pronto, é vendo e, sei lá, aprender a aguentar e ver o que é que temos de fazer individualmente Já sabes. e de forma coletiva. Muito Não bem. sei, é Ok. isso. E como é que está a ser o processo de passar das palavras, ou seja, do papel, do computador, para o palco? Como é que se fala um pouco desse processo de transformação das palavras em ações? Bom, pronto, há muito que se diga relativamente a isso, né? Tanto pela temática do texto como pela experiência em si, né? Que são coisas completamente intensas ao mesmo tempo, porque de repente deparo-me com esta personalidade, com esta pessoa que se apresenta diante a sua comunidade e quer retê-los aqui, portanto, não é? Como é que foi a passagem? A passagem foi quase que imediata, não é? Nós começámos a decorar o texto e começámos a trabalhá-lo simultâneo, não é? Pronto, Eu ia escrevendo, eu ia escrevendo. ias interpretando, íamos revendo o texto, ias decorando. Depois também é o desafio de, não é, colocar o texto todo na cabeça. Pronto. Era isso que eu te ia perguntar, como é que é para ti essa experiência depois de interpretares o texto? Olha, está a ser muito bom, está a ser muito enriquecedor, é difícil, não é uma coisa que também se faça da noite para o dia, portanto, temos o processo de decorar, depois temos o processo de entender o texto, de aprendê-lo como deve ser, são coisas que demoram e por ser, portanto, não estou sozinha, muito menos abandonada, mas neste sentido o trabalho é um bocado solitário, porque sou eu que tenho de o fazer, tenho de ser eu a meter as palavras na cabeça, nunca tinha feito um monólogo, então de repente no início portanto, começar a lidar com isso foi um bocado, sei lá, estava enchida por dentro, pensei, não consigo, depois não, eu tenho de conseguir, depois eu consigo e estou a fazer e de repente já tinha metade do texto decorado, então pronto, sim, está a correr muito bem. Ótimo, muito bem. Queria que falasse um pouco do papel do coro neste espetáculo. Então, queres que. Mas eu começo e depois Tá continuo. bem. Então, o coro, nós temos um coro com 10 elementos. Antes de falar do coro, queria falar também só de uma coisa para agilizar esta outra coisa sobre o coro. Portanto, é Siobhan, a voz do texto, a voz da narrativa, a voz daquilo que estamos a fazer. É uma voz que procura, portanto, procura melhorar ou tentar melhorar a sua sociedade, não é? Por um lado, e através de quê? Através de muita coisa, incluindo através do conhecimento. Portanto, a Siobhan, na ficção, sai da cidade, é uma das únicas a sair da cidade. E volta com imensas coisas, imensos objetos da primeira vida. Há uma ideia de haver aqui várias vidas, ou seja, há um outro tipo de história naquela cidade. A Siobhan divide, estás a ver como é que eu coloco a responsabilidade em ti. A Siobhan divide a história da humanidade, digamos assim, de forma muito simples, em três fases. Há a vida em si, que é uma vida mais pré-histórica, depois há a primeira vida, que é
a vida que conheceu o peso da nossa espécie. E depois há a segunda vida, que é a vida da Siobhan, aquela ficção, que é uma vida meia transição, caótica, Hum, dolorosa, e há um caminho que a Siobhan quer propor, que é o caminho para a terceira vida. hum, Portanto, para chegar à terceira vida, a Siobhan propõe estudar a primeira vida. E nesse estudo, portanto, ela quando vai para fora da cidade, nas suas expedições, uhum, ela volta com montes de objetos e montes de coisas para a sua população conhecer imagens da primeira vida e também músicas da primeira vida. Portanto, hum, o coro existe um pouco como existe a tela. Temos uma tela pintada que eu usei, por exemplo. Pronto, o espaço cênico é muito feito com objetos que ok. já existiam em fotografias anteriores. Também é uma maneira de, de, de criar dentro desta temática Uhum, e de fazer com que nesse futuro, ou seja, basicamente a Siobhan, para ser muito curto, hum, mostra, portanto, arquivos, peças, Como se eh, fossem como relíquias, se não fossem é? as relíquias da primeira vida. Portanto, temos a tela, por exemplo, as pernas barra telões do Sócrates, que uhum, estreou em 2017, 17, 18, e que esteve no São Luís. Também a festa de 15 anos, uma uhum, tela que eu pintar, que faz parte da cenografia do Martim. uhum, Hum, e então estou a recuperar relíquias também das minhas fotografias, do meu trabalho, e então o coro aparece um pouco como um grupo que consegue interpretar, porque também se fala muito do que é interpretação, não se fala muito, mas há uma parte onde se diz que é importante interpretar a primeira vida, não é? hum. À luz desta segunda, decadente. E pronto, portanto, o coro existe neste sentido. Sim, não sei, se calhar pode ser interessante para pronto, as pessoas não viram o espetáculo ainda, não é? Então, Uhum, no fundo, esta comunidade, nesta dita segunda vida, não é? Que é uma vida que é a vida imediatamente a seguir à que nós estamos a viver hoje em dia, em 2022, não é? Ahm, esta comunidade que existe daqui a 80 anos tem acesso a coisas do nosso tempo, no fundo. Coisas que não são, que são um bocado aleatórias, porque foi aquilo que restou deste cenário pós-apocalíptico, uhum, tipo, onde houve montes de destruição, catástrofes naturais, tudo e mais alguma coisa, não é? Que a gente possa imaginar. E, portanto, sobreviveram algumas coisas, nomeadamente estas coisas que o Miquel falou, uhum, e uma delas seria, por exemplo, quer dizer, nós não chegámos a este grau de detalhe, mas eu, pelo menos na minha cabeça, é assim que eu vejo. Imagino, por exemplo, eles terem achado um CD, um hum, CD de músicas, Sim, que é tipo um dos únicos que restou a cultura uhum, popular. e decoraram e de alguma forma É, idolatraram aquele CD uhum, como vestígio desta vida claro. antiga, onde as pessoas eram muito mais felizes e, enfim, onde as coisas eram melhores. E é uma maneira também da Siobhan tentar convencer a população, as pessoas que estão, o público que está à frente, não é? uhum, A tentar convencê-lo de que a primeira vida é uma coisa também bela. Portanto, é uma forma também de seduzir e de celebrar aquela sessão. Estamos perante uma sessão em que a Siobhan está a falar à sua comunidade. Sim, Portanto, sim, como nós hoje interpretamos, não é? A música sacra de há 500 anos atrás. uhum, Pronto, no fundo, estas pessoas acham aquilo uma coisa extraordinária e a Silva, como mestre de cerimónia, acaba por. Também é uma coisa que nós não esclarecemos. Eu falo, cada um a gente faz os nossos filmes também. Também é interessante, não é? Mas uhum. imagino, falámos um bocadinho sobre isto. Imagino que tu tivesses convidado este coro também para fazer parte desta cerimónia. Eu acho que à partida eles não existem enquanto cor, são só pessoas da comunidade com quem eu me cruzei e que tinham interesse naquilo que eu andava a fazer, nas coisas que eu andava a descobrir e com quem partilhei as músicas e às tantas eles aprenderam e eu achei útil
Exatamente. convidá-los Sim, sim. para a sessão que preparei, Uhum. servir de mostrar. modo a convencer e também a mostrar às pessoas que aquilo que eu vou buscar vale realmente a pena, que a primeira vida, apesar de poder ter sido responsável também por tudo aquilo que nos está a acontecer no momento, Uhum. coisas que se perderam e que são importantes para continuar a viver. Então acho que o couro, as roupas que trago, a tela é um reforço a tudo aquilo que eu quero transmitir à plateia, à minha comunidade. E eu Uhum. acho também que, quer dizer, a ideia do estilo de música, que eu não sei se posso dizer ou não, que é melhor não. Não, mas acho que foi uma coisa que foi uma vontade tua desde o início. Acho que também, pronto, também tem a ver com esse lado também mais emotivo, mais não intelectual, porque o texto é um texto, não é um texto, não é um diálogo, não é um texto com Não é fácil. sim. Não. E de repente a música tem este poder, não é? Mesmo na religião, por exemplo, eu não quero nada de dar este exemplo, mas é verdade que às vezes uma pessoa, mesmo uma pessoa que não acredite, que não seja crente, às vezes há músicas que uma pessoa fica com a sensação que até fica crente só durante aqueles 3 minutos de música, sabes? Cada Sim. sensação porque toca-te num sítio qualquer diferente, não é? É, E não é, claro que não é melhor do que, mas é complementar, não é? Dá aquele toque especial, é muito especial, de facto. Muito bem. é, Perdão? é poderoso. Sem dúvida. A sinopse do espetáculo termina citando Timothy Morton na frase: "O fim do mundo já aconteceu." Vocês concordam? É engraçado porque o fim do mundo está sempre a acontecer, dependendo para quem, não é? Depende de quem, que geografia, de que vidas, há sempre este fim do mundo. Mas o nosso fim do mundo, digamos assim, na ficção, o nosso apocalipse, não há propriamente, não estamos perante a destruição. A destruição já aconteceu e eles estão lá dentro. E é uma destruição que se faz muito lentamente, eles nem sequer se percebem, que é um bocado o nosso, é assim que o apocalipse vai acontecer, que é, vamos estando mergulhados nele, não é? E vamos seguindo. E há pessoas que dizem, tenham cuidado, temos que fazer isto, temos que fazer aquilo, há quem não liga nada. Mas o movimento já iniciou. Já iniciou. Uhum. Infelizmente. Queria perguntar-te, se calhar em particular a ti, se já pode antecipar alguma coisa sobre a segunda parte do díptico, que se vai chamar A Nossa Vida. Sim, olha, portanto, a Siobhan é uma das parlamentares, digamos assim. Ela, portanto, na ficção, a primeira parte, ela está numa sessão que costuma fazer, costuma convidar pessoas, e a segunda parte é num parlamento. Portanto, é no parlamento daquela cidade, uma cidade pequena, com nem 20.000 habitantes, quer dizer, portanto, vai ser sobre a organização social, política e também amorosa daquela cidade. E aí, ou seja, há muitos temas que o texto lança, que a primeira parte lança, Uhum. as questões que depois a segunda vai desenvolver também. Portanto, vai ser esse espírito um pouco parlamentar, de debate de ideias, sobre uma comunidade que está condenada. Eles têm que fazer alguma coisa, perante a falta de água, daquela cidade. Muito bem. Resta-me, não sei se mais ninguém tiver nada a acrescentar, resta-me agradecer-vos muito e dizer que foi um gosto falar convosco. Obrigado. Obrigada. Até já, até já. Obrigado.